Serviços especializados para pets são muito procurados por brasileiros que atualmente têm tratado seus cães como membros da família. Era algo que eu buscava durante todo esse tempo que eu tive pet. Em lugar nenhum eu encontrei. Veja também, games têm um mercado estimado em 400 milhões de dólares e são considerados esporte entre os jovens, que passaram a competir em torneios milionários. Tem muitos amigos meus que jogam com os caras que jogam no campeonato. Eu acho isso muito legal. Não deixe de conferir a agenda esportiva do final de semana, o Serviço Metô e a Dica Cultural. Esse jornal é uma produção dos estagiários da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Começa agora mais um Web Notícias. No Brasil, mais de 52 milhões de residências possuem cães. Hoje, o animal já faz parte da família. Quem não conhece o melhor amigo do homem? Não sabe quem é? São os cães. Esses animais hoje em dia não são mais amigos, e sim membros da família. Quero esse. Será que eles merecem esse termo? Eu acredito que não. Com todo carinho. Claro. Uma pesquisa do IBGE realizada em 2016 apontou que os brasileiros possuem mais cachorros do que crianças. E olha que os números são grandes. 52 milhões de residências possuem cães e apenas 44 milhões possuem crianças. O luxo dos cães são grandes. Existem pet shops que oferecem serviços diferenciados. São caminhas, roupas festivas e até de desenhos infantis. O tratamento que a gente oferece aqui era algo que eu buscava durante todo esse tempo que eu tive pet. Em lugar nenhum eu encontrei. Eu gosto de chegar num lugar, ser bem recebido, eu gosto de ver que o meu cachorro é querido. Locais como este oferecem convívio entre os cães, com horários de almoço e tudo. O que isso muda na vida do cãozinho? O que eu sempre abordo com os meus clientes, o que seria? Seria você trazer o seu cão, tá, para correr, brincar, se distrair e, acima de tudo, ter a convivência com a própria espécie. E não é só brincadeira com os amigos, não. O banho é a hora do relaxamento e deixa o cão feliz da vida e cheirosinho. Gostei. Gostou? Gostei. Gabi se saiu super bem. A Universidade Metodista realiza mais uma feira de troca de livros e quadrinhos, desta vez em 2 edições. A primeira acontece aqui no campus Rudy Ramos e é do dia 29 ao 31 de agosto. Já a segunda é no Campo Planalto, nos dias 4 e 5 de setembro. Para participar, basta trazer um livro. Olha, pode parecer brincadeira, mas os videogames representam um mercado bilionário. E essa dinheirama toda já superou a indústria cinematográfica e musical. Antigamente, os jovens jogavam futebol na rua, brincavam de cartas e jogavam taco. Mas hoje as coisas mudaram. O interesse dos jovens foi para os jogos eletrônicos, que estão tão populares hoje em dia que já superam em faturamento até os da indústria musical e do cinema. Em 2014, a receita dos games foi de cerca de 83 bilhões de dólares, enquanto a musical foi de 15 e a do cinema chegou a 36. Tamanha popularidade entre os jovens fez com que fossem organizadas competições para ver quem são os melhores em cada jogo. Torneios esses que são chamados de eSports, com uma audiência que chega a 380 milhões de pessoas e um mercado estimado em 460 milhões de dólares. Comecei a ver o eSports porque minha gameplay não era muito boa, não jogava muito bem. E aí eu precisava de um exemplo, eu precisava ver alguma coisa para me melhorar. E aí eu comecei a acompanhar os campeonatos e alguns players em especial. E aí eu fui melhorando minha gameplay. E aí que eu me interessei pelo competitivo. Os torneios de jogos mais populares oferecem prêmios milionários para os melhores. Os vencedores do Campeonato Mundial de Dota 2, por exemplo, o jogo que eu recomendo, chegam a levar para casa uma bolada de 20 milhões de dólares, prêmio que chega a superar o pago pela NBA, o principal campeonato de basquete do mundo. Os jogadores são considerados atletas e chegam a treinar até 8 horas por dia. Dentre os jogos eletrônicos, um se destaca como o mais popular, o League of Legends, conhecido como LoL. Lançado em 2009 pela desenvolvedora de Los Angeles Riot Games, o jogo é gratuito do gênero multiplayer, aquele que é jogado com outras pessoas online na arena de batalha. Ele se destaca por ter mais de 100 milhões de jogadores ativos pelo mundo. A Riot Games chegou ao Brasil em 2012, quando lançou uma versão em português do jogo e passou a oferecer servidores exclusivos para o país. Neste ano também aconteceu o primeiro campeonato brasileiro de LoL,
com a final sendo realizada na Brasil Game Show, que é o principal evento dedicado aos jogos eletrônicos no Brasil. Acho que o que me faz jogar é a competitividade do jogo. Esse trabalho em equipe que o jogo traz, e comunicação e estratégia que geralmente a maioria dos outros modos de jogo não tem muito. É aquele cenário que um jogo que eu jogo no dia a dia, onde os profissionais jogam com as pessoas normais, você vê eles no campeonato jogando. Tem muitos amigos meus que jogam com os caras que jogam no campeonato. E eu acho isso muito legal, tipo, da competitividade e dessa proximidade que tem com o atleta. Cada temporada anual do CBLOL é dividida em 2 etapas, ambas tendo 8 times em disputa, jogando entre si durante 7 semanas, com os 4 melhores times avançando para a fase de mata-mata, com o campeão se classificando assim para o Campeonato Mundial. Eu até gosto desse formato atual, mas é claro que ele pode ser melhorado, incluindo mais times na disputa. No dia 8 de abril aconteceu a final da primeira etapa deste ano, com a Red Kennedy se consagrando campeã e se classificando para a etapa mundial. Os esportes só tendem a crescer, com cada vez mais jogos em seu catálogo e maior interesse do público. Eu só espero que as crianças das próximas gerações não se esqueçam que as brincadeiras de rua também têm seu valor. Na dica cultural dessa semana, indico o espetáculo de circo teatral Retirantes, Malas, Sonhos e Mancebos, no Sesc Santo André, que conta a história de um casal de retirantes e mostra as esperanças e alegrias com a chegada ao novo lar. O espetáculo acontece domingo, às 4 horas da tarde e é gratuito. E já nesta sexta-feira, o cantor Alexandre Pires se apresenta com a nova turnê DNA Musical no Espaço Win, localizado na Avenida Dom Pedro II, em Santo André. Os ingressos vão de R$ 250 a R$ 400. Palco de greves e manifestações políticas na década de 80 e também do futebol, este é o Estádio 1º de Maio, localizado na cidade de São Bernardo. A cidade de São Bernardo é conhecida por ser a sede de diversas indústrias automotivas, como a Mercedes e a Volkswagen, além de ser considerada o berço do sindicalismo brasileiro. Quando pensamos em greves e manifestações, vários lugares podem vir à nossa cabeça, mas existe um lugar muito especial, onde comemorações dividiram espaço com sentimentos de revolta. Se você é morador de São Bernardo, com certeza conhece o Estádio 1º de Maio. O antigo estádio da Vila Euclides não é conhecido só pelo futebol, mas também por ter sido palco das manifestações na década de 80, na busca pelas eleições diretas e por melhores condições de trabalho. No final da década de 70, o sindicalismo ressurge com a abertura política do governo militar. Em 1979, o estádio foi sede de uma grande Assembleia Geral, que reuniu cerca de 60 mil trabalhadores. No gramado do estádio, histórias de luta, engajamento e até improvisação fizeram parte da história do 1º de Maio. Gostaria até que vocês levantassem o braço outra vez! Iniciou uma luta a nível nacional por melhores condições de vida, por melhores salários e também um tempo maior para a nossa família. E a gente lembra dos helicópteros que teve aqui, eles apagaram, né, a luz à noite, cortaram a luz, a gente, né, tivemos que, praticamente o Lula, né, pegou o megafone, depois no megafone deu problema, ele falava e o pessoal reproduzia até chegar no último companheiro, né. No futebol, o 1º de Maio se destaca por ser a casa do São Bernardo Futebol Clube, que chegou a disputar a 1ª divisão do Campeonato Paulista em 2017. Atuando no estádio, o Tigre conquistou seus principais títulos, como a Série A2 do estadual em 2012 e a Copa Paulista de 2013. Já na primeira temporada, o São Bernardo conseguiu acesso da Série B para a Série A3 do Paulistão. Prova disso foi a partida final, marcada em um sábado, onde o temporal, que poderia ser um problema, ajudou o Bernô contra a Penapolense. E era o primeiro ano, muita dificuldade financeira, então a gente tinha só a camisa que a gente tinha usado e que estava molhada. Então os funcionários, eu, o presidente do clube, a gente ficou aí a madrugada toda, o segurança que até hoje está aqui, lavando roupa, secando para as 10 horas da manhã no dia seguinte ela tá seca para a gente poder jogar o jogo do acesso. E quando o jogo reiniciou domingo, era outra partida realmente, que o Penapolense estava mal e o São Bernardo muito bem, o jogo terminou 5-0 e o São Bernardo conquistou o acesso nesse dia aí.
O maior público já registrado no Primeirão foi na partida contra o Corinthians, em janeiro de 2011. A partida teve 15.559 presentes e uma história um tanto curiosa. O jogo foi 2-2 e, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, o São Bernardo fez o primeiro gol e a torcida comemorou. E aí o Corinthians empatou e a torcida comemorou também. Então a gente falou, pô, o pessoal tá torcendo pros dois times, então você via lá na torcida do São Bernardo, lá, eles comemoraram os 4 gols. O estádio foi inaugurado no dia 20 de agosto de 1968, data da comemoração do aniversário da cidade. A partida foi entre o Sport Clube São Bernardo e o Santos, com vitória do time praiano por 2-0. Em 2011, a prefeitura realizou algumas reformas no Primeirão. As arquibancadas foram pintadas com as cores do clube e a capacidade foi aumentada. Nem só de futebol vivem os estádios. Nessas casas do povo, há lugar para esporte, política e a sociedade. Espaço onde a história é vivida dentro de suas estruturas frias de concreto, mas vibrantes de emoção. Vamos começar a nossa agenda com o futebol. Pela Copa Paulista, o líder do grupo 3 da competição, o São Caetano, vai jogar no sábado, às 4 horas da tarde, em casa, contra o Taubaté. Já o Água Santa também joga no sábado, às 3 horas da tarde, fora de casa, contra o Santos Sub-20. Essa semana também tem handebol aqui na região. No sábado, o Santo André vai jogar contra o Águias Campinas, no ginásio Camilópolis, às 5 horas da tarde. Outro jogo que movimenta a rodada de classificação é a partida entre o handebol São Caetano e o time do Hebraica. A partida vai acontecer na próxima terça-feira, às 8h30 da noite, em São Paulo. O handebol não é o esporte mais favorito no Brasil, mas vem conquistando muitos adeptos ao longo dos anos. Infelizmente, muitos times não conseguem se manter por falta de apoio. Uma parceria de sucesso, repleta de títulos e conquistas que durou 24 anos. Essa foi a relação entre Metodista e o handebol, um casamento que chegou ao fim. O handebol da Metodista foi referência no esporte durante anos. Tanto no masculino como no feminino, a equipe conquistou títulos nacionais e internacionais. Em 1993, a Metodista deu início ao projeto de handebol profissional, apesar da ideia original não ter sido essa, como conta o ex-treinador Alberto Rigolo. A ideia surgiu de um departamento de complementação educacional, né, onde, através de uma escola de esportes, que foi montada em 1993, tínhamos como objetivo dar para as crianças, no período não escolar, uma atividade esportiva que pudesse contribuir com a educação dela, usando o handebol como uma ferramenta. Ao longo dos 24 anos de história, foram 115 conquistas, somando os troféus do masculino e do feminino. Para um dos integrantes da geração octacampeã da Liga Nacional Masculina, o título de 2000 tem um significado especial. A Liga Nacional, a conquista da Liga Nacional no ano de 2000, que na minha opinião foi a liga mais forte que a gente teve. Recordo bem que os dois times do Rio, Vasco e Flamengo, investiram pesado naquela liga e muitos atletas nossos que haviam jogado no ano anterior, eles foram contratados por essas outras equipes. Perdemos só uma partida na semifinal para o Flamengo, em São Bernardo, e o restante a gente ganhou tudo com apenas 9 jogadores em idade adulta. O que levou ao fim do handebol na Metodista foi a falta de recursos financeiros, segundo informação dada pelo diretor esportivo da equipe, Adriano dos Santos, em entrevista ao Rude Ramos Online. Tudo começou no início do ano, quando houve um rompimento da parceria com a Prefeitura de São Bernardo. Sem antiga verba, a universidade perdeu a equipe feminina, que acertou com outro patrocinador. Já o time masculino foi mantido até agosto com recursos dos próprios administradores do esporte. Que todo o dinheiro público, todo o dinheiro que veio da prefeitura para a Associação Atlética, sempre foi contabilizado e prestado conta por funcionários da própria Secretaria de Esportes. A Metodista marcou história no esporte e seu legado permanece vivo na memória de quem fez parte do projeto. Eu acho que existe um handebol antes e depois da Metodista. Se a Metodista não tivesse virado essa página de compreender que o atleta ele precisa ter uma remuneração para que ele possa se dedicar de uma forma integral ao esporte, talvez a gente ainda não tivesse dado esse salto.
Nos Jogos Pan-Americanos de 2007, dos 15 atletas que compunham a seleção brasileira, 5 eram da Escola de Esportes. Então a Escola de Esportes ela tinha um objetivo social muito grande de dar a todas as crianças a oportunidade de formação cidadã e também a descoberta de novos talentos, descoberta de atletas que pudessem servir a seleção brasileira. Apesar do encerramento das atividades ligadas ao handebol profissional, o Departamento de Esportes ainda sonha com uma possível volta às quadras em 2018. E termina aqui mais um Web Notícias. Para saber mais sobre o ABC, acesse o nosso site www.rronline.com.br e não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!